Pessoal, tudo certo? Dando então continuidade ao nosso estudo da genética, nós vamos hoje entrar na formulação da segunda lei de Mendel. Vocês vão encontrar esse conteúdo ali nas páginas 275 a 279 do capítulo 17 do livro. Bom, Mendel continuou seus estudos, a partir das ervilhas, e obteve novos conhecimentos, dando sequência a esses estudos. Então, o próximo passo dele foi analisar a transmissão de duas ou até mais características ao mesmo tempo. Então, anteriormente, quando ele estudou assim a hereditariedade da cor da semente, da ervilha, por exemplo, amarela, cruzada com uma ervilha verde, como é que essa manifestação se dava lá na F1 e depois na F2. Então, o próximo passo de Mendel foi analisar a hereditariedade de duas características ao mesmo tempo. Então, coloquei aqui para vocês um exemplo, onde ele cruzou ervilhas amarelas lisas com ervilhas verdes rugosas. Já sabendo anteriormente que as características amarela e lisa são dominantes, e que as características verde e rugosas são recessivas. Então, a partir desse conhecimento, eu coloquei aqui para vocês como é que a gente pode representar geneticamente cada uma dessas características. Então, a gente escolheu o V para representar a cor da semente, Então, a amarela sendo uma cor dominante, coloquei aqui vezão, porque elas eram plantas puras, e as plantas verdes, vezinho, vezinho. Com relação à textura, então aqui as plantas lisas, puras, dominantes, Rzão, Rzão, e as plantas rugosas, Rzinho, Rzinho. No próximo slide, a gente tem um esquema que mostra exatamente os passos do experimento de Mendel, e a partir de que momento desse experimento ele formulou a sua segunda lei. Nós temos aqui, então, no cruzamento inicial, a geração parental, onde ele cruzou uma semente amarela lisa, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com uma semente verde rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tá? Então, antes de analisarmos o resultado da F1, a gente tem primeiro que entender quais são os gametas que cada um desses indivíduos produz. Então, aqui é que entra a segunda lei formulada por Mendel. A gente sabe que lá na meiose, e claro, Mendel não tinha esse conhecimento sobre meiose, então ele formulou de uma outra forma, mas aqui para a gente entender, a gente sabe que na meiose, os diferentes cromossomos eles se separam, indo um cromossomo de cada tipo para um gameta diferente. Então, esses cromossomos carregam com eles os seus alelos. Então, aqui a gente teria a separação destes alelos que determinam a característica cor e a separação dos alelos que carregam, que determinam a característica a textura da semente. Mas nós temos que entender que cada gameta precisa receber um alelo de cada característica. Então, aqui o gameta ele vai carregar com ele uma informação para a cor da semente, nesse caso Vzão, e um alelo para a informação da textura, nesse caso Rzão. A mesma coisa aqui para a semente verde rugosa, a gente tem uma separação dos seus alelos que posteriormente se encontram ao acaso. Então, aqui eu vou ter uma combinação de um Vzinho com um Rzinho dentro de cada um desses gametas. Como eu já falei, Mendel não tinha ideia, ele não conhecia a meiose, ele também não sabiam o que eram os cromossomos e os alelos. Mas ele formulou a sua segunda teoria com base nos fatores, o mesmo termo que ele usou lá para a sua primeira lei. Então, ele dizia que quando, na verdade, a gente estuda a transmissão de duas características ao mesmo tempo, a gente precisa entender que os fatores, que são os alelos, os fatores para cada uma das características, duas ou mais, eles se distribuem de forma independente durante a formação dos gametas.
né? O que ele está dizendo se distribuem de forma independente? Ele está dizendo que esses dois alelos, o Vzão, né, a Vzão e Vzão, eles se separam, assim como Rzão e Rzão, mas que ao mesmo tempo eles se combinam ao acaso para a formação do gameta. Então aqui vai haver uma separação de Vzão, Vzão, Rzão, Rzão e uma combinação de cada um destes alelos. Então, aqui eu tenho Vzão combinando com Rzão para produzir o gameta desse indivíduo, certo? Então tá aí a segunda lei de Mendel, que também é chamada de lei da segregação independente, né? Ou separação independente dos alelos que determinam cada uma das características estudadas. Tá? Seguindo aqui o esquema, né? A gente vai ter na fecundação e geração da F1 o encontro entre esses dois gametas, né? Para gerar esse indivíduo aqui. Então, nesse encontro, eu tenho o Vzão desse indivíduo combinado com o Vzinho daquele, Rzão combinado com Rzinho. Aqui toda a F1 ela vai ser duplo heterozigoto. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Certo? Bom, seguindo, então, o seu estudo, Mendel fez uma autofecundação desse indivíduo aqui, né? Nós já vimos autofecundação lá na primeira lei dele. E ele foi estudar, então, analisar os resultados da F2 que estão colocados aqui neste quadro de Pinel. Tá? Então, da mesma forma, a gente precisa primeiro formular os gametas, né, produzidos por esse indivíduo aqui da F1. A gente já entendeu que cada um dos alelos eles se separam de forma independente e eles vão combinar com alelos que determinam outra característica. Então, aqui eu tenho a separação de Vzão e Vzinho, cada um deles combinando com um Rzão ou Rzinho. Então, eu tenho aqui na primeira possibilidade Vzão combinando com Rzão, Vzão combinando com Rzinho, ou Vzinho com Rzão e ainda Vzinho com Rzinho. Tá? Que são os 4 tipos de gametas, né, produzidos por este indivíduo aqui heterozigoto. Como aqui nós temos uma autofecundação, eu vou repetir os gametas produzidos por esse indivíduo do outro lado do quadro de Pinel. Nesse exemplo aqui, o quadro está um pouco inclinado, tá? Mas a lógica é a mesma da que nós já estudamos anteriormente. Só que os gametas estão colocados fora do quadro, né? E aqui dentro a gente tem já as possibilidades de encontro lá na F2. Então, para exemplificar, o gameta Vzão Rzão deste indivíduo, né, encontrou o Vzão Rzão do outro, e aqui a gente tem, na prole, a possibilidade de surgir Vzão Vzão Rzão Rzão. Ou aqui ainda, o gameta Vzão Rzinho encontrando Vzão Rzão. E aqui eu tenho a possibilidade de Vzão Vzão Rzão Rzinho. E assim por diante, tá? Lá ao final, se nós formos analisar as proporções genotípicas na F2, né, ou seja, essas combinações de alelos aqui possíveis, nós temos uma proporção de 9, né, indivíduos que carregam em combinação Vzão e Rzão, para 3 que combinam Vzão com Rzinho, para 3 que combinam Vzinho com Rzão e 1 Vzinho com Rzinho. Tá? Então, essas são as proporções genotípicas encontradas na F2. Analisando as proporções fenotípicas na F2, nós temos 9 indivíduos amarelos lisos entre os 16, 3 indivíduos amarelos rugosos entre os 16, 3 indivíduos verdes lisos e 1 indivíduo verde rugoso entre as 16 possibilidades da F2, certo? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de como estes conhecimentos eles podem ser cobrados nos exercícios, tá? E qual seria outra forma de chegar aos resultados que não seja formulando aquele grande quadro de Pinel ali com 16 quadrantes diferentes, tá? Então, tem uma forma da gente reduzir, simplificar e chegar ao mesmo
resultado, tá? A mesma resposta correta. Então, vamos aqui desmembrar primeiro o que o exercício nos coloca já como informações importantes, tá? Então, a pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de nascerem ervilhas verdes lisas? Verdes, vizinho, vizinho, lisas, há duas possibilidades de genótipo. Lisão, lisão, ou lisão, lisinho. Portanto, a gente coloca aquele traço ali. Tá? Do cruzamento entre duas plantas amarelas lisas, duplo heterozigotas. Ó, Vzão, Vzinho, Lzão, Lzinho, tá? Então, ao invés da gente formular aquele quadro de Pinet com 16 quadrantes, a gente vai fazer o cruzamento independente de cada um desses pares de alelos, certo? Então, nós vamos começar aqui com os alelos para cor, né? A gente está cruzando dois indivíduos que são amarelos, então aqui, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, eu formulo ali os gametas para cada um deles e faço um encontro, tá? Tá aqui o nosso primeiro quadro de Pinet. Depois eu vou fazer o cruzamento para a textura da semente. Eu estou cruzando ali duas sementes que são lisas, né? E heterozigotas. Então, indivíduos, Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho, tá? Coloco aqui no quadro de Pinet e eu tenho aqui as possibilidades após o encontro. Para eu chegar à conclusão da possibilidade de nascer indivíduos com essas duas características combinadas, verdes e lisas, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar as probabilidades independentes. O que é uma probabilidade independente? Então, aqui, ó, a chance de nascer indivíduos verdes, né, deste cruzamento é uma chance entre 4. Então, eu coloco esse resultado aqui, ó, chance de verdes, uma chance em 4. Chance de nascer em indivíduos lisos, né? Aquele em que pelo menos um lisão tem que estar presente no genótipo. Eu tenho aqui duas possibilidades entre 4, né? De nascer em indivíduos lisos, 2 entre 4, simplificando o meio. Agora eu vou multiplicar essas duas probabilidades. Então, eu multiplico 1/4 de ser verde, né? Pelos 2/4, aqui poderia ser o meio também, eu não simplifiquei, né? Por 2/4 de serem lisas. Faço a multiplicação dessas duas frações, eu tenho um resultado de 2/16 e simplificando, probabilidade de 1/8 de nós termos indivíduos que são verdes lisos a partir do cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigotos, certo? Aqui também um outro exemplo. Nesse exemplo eu coloquei para vocês as duas formas de chegar ao mesmo resultado. Primeiro com o grande quadro de Pinet, né? E depois a partir da multiplicação das probabilidades independentes. Então vamos lá. O indivíduo pede, né, para a gente cruzar um indivíduo, para a gente fazer a autofecundação de um indivíduo duplo heterozigoto. Então, primeiro aqui eu vou encontrar os gametas produzidos por ele, né, colocados aqui, tá, na vertical. Como é autofecundação, eu repito esses gametas aqui na horizontal e vou fazendo o encontro entre eles em cada um dos quadrantes, certo? Aqui, portanto, quadro de Pinet, como nós já havíamos estudado anteriormente, né? Azão com azão, Bzão com Bzão e assim por diante. Ao final do quadro, eu tenho que a chance de surgir um indivíduo que seja, que ele pede, de genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, né? Eu tenho aqui uma chance entre as 16 possibilidades todas, tá? Na forma simplificada, eu vou cruzar primeiro, né, os alelos A, então Azinho, Azinho, vezes Azinho, Azinho. Ponho aqui os gametas produzidos e faço o encontro. E depois eu vou cruzar Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Novamente faço o encontro entre os gametas de cada um deles. Eu tenho que a chance de surgir um Azinho, Azinho neste encontro é uma chance em 4 e que Bzinho, Bzinho também é uma chance em 4. Então, aqui eu vou multiplicar as probabilidades independentes e tenho no final
o resultado de 1 para 16, ou seja, exatamente o mesmo resultado que nós encontramos lá no grande quadro de Pinet, certo? Então aqui eu espero que esses dois exercícios eles tenham ajudado assim a clarear a forma como vocês são cobrados, né, nos vestibulares e no Enem, enfim. E eu estou aqui à disposição para retirar as dúvidas, tá? Qualquer coisa me escrevam. Um beijinho!